Isso aqui? Isso mesmo? Não tá? Pauta da sessão, né? A audiência quem conduz é o Sim, sim. Deixa eu ver quem. presidente. Aqui eu estou atento. Vai trazer, Débora? Eu vou trazer depois da audiência, pode ser? Esse aqui é para votação. Pode ser? Com a outra líder que vai vir ainda. Eu posso trazer depois da audiência? Aí tu vai dizer, assuma a presidência, tal. Passo a palavra ao vereador. Mas só se dá empatão. Não. Mas só eu vou debater. Aí tu vai colocar em discussão. Aí um vai falar, outro vai falar. Aí tu vai dizer, encerradas as discussões, submeta a moção, a votação. Os favoráveis permanecem por estão no contrário se demais. Aí tu vai ver que vai todo mundo vai se recolher. Só diz assim, aprovado, todo mundo militar. Entendeu? Vai ler. Não se perder na hora, sabe? Eu queria que sabe de gosto, vai ler aqui no meio. Ó, vai ler daqui, ó. Transfira a presidência ao vereador. Vai ler daqui. Eu vou passar fora pra ti. Então, tô bem calmo. Passo a palavra ao vereador. Se debater. Coloca em discussão. Eu vou falar. Não. Aí eu vou falar de todo mundo. Vai querer falar. Mas você coloca em discussão. Todos os vereadores vão falar, vai querer falar uma coisa. Sobre o cemitério. Falou, gostou. E tu viu que todo mundo gostou do certo? Aí tu vai dizer assim, ó. Encerradas as discussões. Encerradas as discussões, submeta a votação. Submeta a moção de votação. Então, se tu vê que todo mundo não levantou, só vai dizer aprovado, todo mundo vai ligar. Pronto. Deixa eu ver assim. Devolva a presidência da nossa ideia que eu dou. Entendeu? Depois, quando eu for aqui, eu passo para ti. Transfiro e passo para ti. Aí, ó, quando tu passa a palavra ao vereador, eu vou falar. Aí, depois que eu acabei, aí tu vai dizer, coloque em discussão. Todo mundo vai. Entendeu? Boa tarde. Cumprimento os colegas vereadores e a todos que acompanham a transmissão pelo Facebook. Dou por aberta a audiência pública para avaliação do cumprimento das metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias referente ao terceiro quadrimestre de 2024. Convido o secretário de Administração, senhor Gilmar Sufiati, para fazer uso da palavra na tribuna. Bom, boa tarde, senhoras, boa tarde, senhores. Eu prometi, eu já não sei se foi 2021, que eu não vinha mais aqui nessa tribuna, mas hoje fui corrigido, eu não vinha como contador, né, porque pelo jeito o vício não larga. Já estou aqui outra vez. Avaliação das metas. O correto pela legislação é terceiro quadrimestre. Só que, quando a gente faz essa avaliação, é o ano todo. Então, eu montei o relatório baseado no ano de 2024, ou seja, o ano inteiro. A gente vai avaliar o que ocorreu durante o exercício, a previsão da prefeitura, de orçamento, e quanto realmente ocorreu. E setor de pessoal e outras áreas. Abrindo aqui as páginas, começamos em avaliação das metas da Receita. A previsão foi para 54 milhões de receitas correntes e realizada 46 milhões. 8 milhões a menos do previsto nas correntes. Na receita de capital, 10 milhões e 600 previstos, 6 milhões realizadas. Então, nós tivemos receitas realizadas de 53 milhões e 500
mil no ano de 2004. Diferença entre receita corrente e receita de capital. Até, assim, só para dar como é termo muito técnico, então para a gente fazer uma análise melhor. A receita corrente seria para manutenção geral. Pode ser usada também para capital, mas é uma receita que vem para manutenção geral da prefeitura. A receita de capital, exclusivamente, só pode ser aplicada em capital. Então, de receita de capital, normalmente, a gente prevê os convênios, os repasses do governo estadual, governo federal, para aplicação exclusiva em capital. Então, corrente é despesa ou receita para o dia a dia, capital é o que a gente imobiliza. Aí a meta das despesas, um quadrinho abaixo. A previsão de gastos com pessoal. 23.626. Gastamos 20 milhões, ficou 3 milhões abaixo do previsto. Juros e encargo da dívida não teve. Outras despesas correntes, 28.662.000, 21 milhões foi liquidada, foi despesa realmente utilizada. Então, ficamos abaixo 7 milhões. Qual é por que a gente faz esse relatório? Se nós, por um motivo, tivéssemos gasto mais do que tinha arrecadado, já tinha que estar explicando. Não pode, sob hipótese alguma, gastar mais do que arrecada. Então, essa é a previsão. Nós tivemos uma receita corrente de 46 milhões, mas a despesa corrente foi de 41 milhões. Ou seja, nós ficamos abaixo, não poderíamos ter gasto mais que 46. E nós ficamos realmente abaixo. Nas despesas de capital, então, 7.638.761 foi investimentos, normalmente equipamentos, máquinas e inversões financeiras. É um nome esquisito, né? Inversões financeiras, o que é isso? Quando a gente compra algum terreno, comprou o terreno, é uma inversão. Entende-se por quê? Nós só estamos trocando 6 por meia dúzia, isso para falar a palavra geral, né? É 6 meia dúzia. Ou seja, quando se compra um equipamento, seja uma patrola, um caminhão, normalmente, até um edifício, quando se faz um edifício, ele tem perda. Há uma depreciação, há uma perda. Quando a gente compra um terreno, nunca tem perda. Normalmente não se tem perda. Então é só uma inversão, por isso. Por isso o nome chama-se inversão financeira, é uma despesa de capital com inversão. Demonstrativo da despesa com o pessoal. Isso aqui daí é um anexo obrigatório na Lei Complementar 101, chamada também de Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei é de ano... é antiga, 2000, ano 2000. Pessoal ativo, 18.760.000. Vencimentos, vantagens e outras despesas, 16 milhões. Obrigação patronal, 2.024.000. Pessoal inativo e pensionistas, a prefeitura ainda tem. O que é inativo e pensionista? R$560.000, que é aposentadorias e reformas ou pensões. A prefeitura antigamente não pagava o INSS. Muitos anos atrás. Isso antes de 93, eu acho que nós mudamos a fórmula nisso no ano 2000. O Valcir era o prefeito na época. Foi no ano 2000, acho que se eu não me engano, nós mudamos a fórmula. Passamos a pagar INSS, não pagava. Aí a prefeitura tinha que assumir quando alguém se aposentava. Mas aí veio a obrigatoriedade de fazer um instituto por lei, e daí a prefeitura não fez o instituto. Acho que na nossa região só Salete, se não me engano, dos pequenos que tem. E daí passamos a pagar INSS. Mas um grupo de pessoas ficou. Então alguns são aposentados. Eu estava me lembrando que eu vi ela no mercado outro dia, a professora Edi Franzói é aposentada ainda dessa época. E daí tem as pessoas que ficaram de pensionista. No caso ali, a irmã da Cleusa, a Trude, o seu José Perroça era aposentado, ele faleceu e ela ficou como pensionista. Então nós temos pensionistas que é pessoas que eram casados ou filhos ou coisa com pessoas aposentadas. Até o momento, no ano inteiro, foi de 560 mil.
Aí tem umas despesas que não são consideradas para efeito da lei de responsabilidade fiscal como pessoal. Indenizações e decorrentes de decisão judicial. Tivemos 125 mil. Na verdade foram 565 mais 390. Ah, tá. Decorrente de decisão judicial de período anterior. Para esse ano nós temos 400 mil disso aqui para pagar. Ação judicial contra a prefeitura, e a prefeitura perdeu e foi para precatório. Então, sem choro, é 400 mil para pagar de precatório esse ano. Temos até o final do ano para pagar. Já foi começado, já foi empenhado alguma coisa? Já, né? Tá. Já começamos então. E aqui nós temos embaixo agentes comunitários de saúde e combate às endemias. Antigamente, agente comunitário de saúde era funcionário da prefeitura. Agora ele não é mais da prefeitura, ele é federal. Nós só pegamos o recurso e pagamos. E daí, parcela dedutível, a questão do enfermeiro, que tem uma diferença também, que nós estamos pagando, mas aí é uma decisão do governo federal, não é nossa. Então também tem dedução. Enfim, que a despesa líquida para efeito de LRF, quer dizer, aquela história nós não podemos passar de 54%, isso é proibido por lei, nós passar de 54%. Não é proibido, ali é o limite dele, nós temos que começar a se mexer para trazer ela para adequar. Passou 54, tem que adequar. Que o limite é 60. Aí, para esse efeito, para fazer esse cálculo, nós temos, então o ano passado foi de 18.755.572,85. A receita corrente líquida, teve os ajustes, ela desconta as transferências que vêm da União. A receita corrente líquida é receita corrente. Só que hoje tem umas emendas na União que ela vem para aplicação em despesa corrente. Antigamente isso não existia. Só vinha emenda para capital. Agora vem emenda, principalmente saúde ou também na educação, vem emenda. E a receita é despesa corrente. Então essa tem que deduzir. Foram deduzidos 1 milhão... o agente comunitário de saúde, deduzido, e mais 1 milhão de recursos repassados. Então, para efeitos, a receita corrente líquida ficou com 45.410.797. Pegando a despesa de pessoal de 18, nós ficamos com 41,30. O máximo que se pode gastar é 60% da RLF. O limite prudencial, não era 50, é 57. É o prudencial. E o limite de alerta, esse não existia também, passou a existir, é o 54. Se bater no 54, ele já vai informando que a gente tem que começar a se preocupar, porque a coisa está ficando apertada. Agora, o próximo é o da Câmara. Da Câmara, né? O custo da Câmara ano passado foi, de pessoal, 838 mil. Não computadas a indenização, indenizações por demissão, incentivo, etc., 10.659. E a despesa líquida com o pessoal, então, foi de 827.428. A receita corrente líquida é a mesma da nossa, tem que ser, né? 46, eu acho. É a mesma, obrigatoriamente tem que ser utilizada a nossa. Então, a Câmara ficou com um limite, ficou com uma aplicação de 1,82. A Câmara não pode ultrapassar 6%, o custo pessoal dela. O limite prudencial da Câmara é 5,70. Já o limite de alerta, onde dá a primeira chamada, é 5,40. Ou seja, vamos para o alerta, 2.452.000, mas o gasto foi de 827. Está bem longe, né? Então, a Câmara está sossegada. Demonstrativo das receitas de despesas com manutenção e desenvolvimento de ensino. A educação. Aplicado no... Vamos pular, né? A receita era de 37, tinha que aplicar 25, o total das despesas foi de 9.790. O valor líquido aplicado foi de 9.790. O percentual aplicado
com base no 25, foi de 26,30. O valor aplicado a maior, 484 mil. Agora, não é considerado, isso é o valor constitucional. A alimentação escolar não é considerada como despesa para o 25, mas é despesa da educação. Foi 726 mil ano passado. Atividades de apoio a jovens e adultos, inclusive tem uma extensão, acho que na Toca, se eu não me engano, para segundo grau, não pode, não aplica, não é 25%. Quer gastar, gasta, mas não pode. Não deduz do 25%. Foi gasto 117, eu acho que até foi transporte isso aqui. Então, se nós considerássemos isso aqui, agora não estamos mais falando de Constituição, que foi 26%. Foi gasto 28,57 de toda a receita da prefeitura, 28,57 foi aplicado à educação. Ou seja, no ano de 2024, a educação foi aplicada 1.329.335 a mais do que o previsto. Previsto não, foi previsto, mais do que o 25%. De lá, o custo com o pessoal foi 7.986.000, pago com o Fundeb, 7.023.000. Eu acho que cabe um esclarecimento do Fundeb, já que nós estamos com câmera nova, eu explicava antes também para o pessoal o que é o Fundeb, né? O Fundeb é uma dedução que se faz na receita dos municípios, e essa é 20%. E essa receita a gente deduz e joga tudo numa conta única, no Estado, é por Estado. Depois, conforme o número do aluno, retorna esses recursos para o município. Chama de Fundeb, é para pagar professores. E pagar professores, principalmente. Despesa com pessoal é o principal do Fundeb e outras despesas. Então, 60% obrigatoriamente tem que ser com professor. Ele é para pagamento de pessoal. No custo com o pessoal, então, foi usado o Fundeb, 7 milhões e 23 mil. A aplicação com recursos próprios foi de 963 mil. O percentual do Fundeb sobre o custo pessoal foi de 87,93. Ou seja, ele não conseguiu cobrir. O Fundeb, quando foi criado, eles entendiam, eu acompanhei na época, ele era Fundef, depois virou Fundeb, que ele ampliou um pouco, que 60% bastaria para pagar os professores. Agora nem 100% não paga. 87% foi o custo com o Fundeb, ou seja, ele consome o 100% dele e ainda falta. Então, o custo mensal, os recursos com Fundeb, vamos voltando lá em cima de novo, Fundeb, 87. Então, 12% foram custos próprios do Poder Executivo. O percentual do custo em relação ao Fundeb é de 112,84, quer dizer, 12,84% a mais do que o Fundeb mandou. Defasou. Esses programas sempre defasam. Quando começa aquela discussão aqui, antiga, velhas guerras que nós tínhamos aqui, o governo manda o dinheiro. Manda sim, num primeiro momento, depois acaba. O município acaba assumindo esses programas que vem federal. O Fundeb já foi um caso desse. O total da receita do Fundeb recebida foi de 7 milhões, só que o município ainda teve lucro, porque nós só mandamos 6 para lá. Veio mais do que nós mandamos. Pelo menos essa vantagem tivemos. Por quê? Número de alunos. Nós tivemos um lucro com 850 mil. Redondo, né? Despesa agora, como é que foi financiada a educação? A educação sempre é importante, eu vou citar aqui embaixo por quê. Despesa com pessoal. 63% da despesa da educação é pessoal. É normal também ser isso, porque lá a maioria é professor mesmo. Transporte escolar, 14%. Custou, ano passado, 1.838.200. Alimentação, 726 mil. As outras despesas geral de manutenção da educação foi de 1.585. Despesas de capital, compra de equipamentos, alguma coisa, 5%, 637 mil. Recursos do Estado e da União para financiar esses 12 milhões que nós gastamos no passado, 2.775. 2.984 foi recursos do Estado e da União. Recursos municipais aplicados, 9.790. 77% da educação foi bancada pelo município.
Agora, no transporte escolar, ano passado, 507 mil, nós pegamos recursos da União, do Estado, 295 mil. Do município, 1.034.000, mais da metade, somando os outros dois. Foram percorridos 223.221 quilômetros. O custo médio por quilômetro do ano passado foi de R$ 8,23. Agora, vamos para o próximo quadrinho, próxima folha. Vamos colocar saúde junto, depois a gente vai somar as duas. O valor da receita base de imposto para a saúde foi de 35 milhões. O valor a ser aplicado, nós tínhamos que ter aplicado 5.370.666. Foi aplicado 9.296. Só que desses 9 milhões, 2 milhões vieram de governo tanto estadual quanto federal. Então nós aplicamos com recursos próprios na saúde 6.528.788,34. Ou seja, 18,23%. Obrigatoriamente, nós, pela Constituição, temos que aplicar 15%. Foi aplicado a mais 1.158.121,65. Custo pessoal em saúde, 4.405.064, 47% da despesa. Da saúde, 47% é pessoal. Em relação aos 15%, vamos dizer que não vem dinheiro do governo federal, nós vamos bancar somente com recurso próprio. Daí é 82% do pessoal, né? O custo médio mensal, incluindo 13º, por mês, a saúde custou ano passado 367 mil, só para pagar pessoal. Isso eu não coloquei na educação, né? Botei. A educação foi 665 mil ano passado. 572,99, equivale a 41,34% da folha. E a saúde equivale a 22,80% da folha. Se nós somarmos a Secretaria da Saúde, incluindo a assistência social, que ainda está junto, mais a educação, nós temos 66% da folha de pagamento só em 2 secretarias. 34% para todo o resto. Isso está um pouco fora do controle. Na minha visão, nós estamos com um custo meio pesado. A saúde não tem como mexer. Normalmente o 22 está dentro, 22 a 23. Mas 66% de custo de pessoal só em 2 secretarias deixa as outras num arroxo danado, né? Tanto a área agrícola inclui tudo, né? Inclui prefeito, secretário, motorista, todo mundo da área. Então, a educação, na minha visão, ela está um pouco apertada. Nós temos 840 alunos. Nós estamos com 94 professores. Isso está dando 9 alunos por professor. E agora temos informações que vai ser preciso mais. Eu acho que tem que rever isso. Tem alguma coisa que não está batendo. Antigamente, nós não trabalhávamos com 9 alunos por professor. E olha que nós demos aula, né? Eu fui professor. Minha esposa foi professora. Era 20, 24 alunos por classe. Agora nós estamos trabalhando com 9. Qual é a política? O que estamos implantando? Não sei, acho que cabe uma análise. Talvez esteja certa, mas cabe uma análise, porque senão nós estamos comprometendo recursos em cima de uma área que é importante, mas e as outras áreas? Se nós não fizer o município desenvolver e gerar emprego, nós não vamos ter dinheiro daqui a pouquinho, receita para bancar. Então nós temos que trabalhar outra área, temos que gerar emprego, nós temos que investir em indústria e comércio, nós estamos parados, nós não estamos investindo nessa área, precisamos investir. Educação está um pouco alta, na minha visão. Aí vamos para o pessoal em cargos. No Fundo Municipal de Assistência Social, vamos fazer assim, a área social. Fundo de assistência é 259 mil, foi o ano passado, o CRAS foi 263, o Conselho Tutelar 325. Gastamos 848.757 com pessoal
nessas três áreas da assistência social. As demais despesas foram de 740 mil. 516 foram recursos no fundo, 139 no CRAS e 84 no Conselho. O que pesa no Fundo Municipal de Assistência Social nesse momento? Onde já chegou para ti um empenho de 30 mil só lá no Vidal Ramos? Não. E aqui embaixo? Mais perto de uns 30. Ou seja, se nós pegarmos os idosos, crianças em Vidal Ramos e mais aqui, nós vamos chegar perto de uns 80 mil, né? Mas agora imagina, nós temos que puxar esse recurso todo por mês. E a assistência social é isso, é o que está batendo. O que mais está pegando no nosso pé são crianças que estão desabrigadas e nós temos que bancar. E isso é 5, 6 mil por criança. Idosos também estão nessa faixa, né? Não me lembro, acho que idosos não é tanto, é 13.400. Mas as crianças é 5, 6 mil por criança, tu lembra, né? Isso é uma coisa que pesa bastante. Dá para arrumar? Não, não dá para arrumar. Isso nós não podemos deixar essas crianças jogadas, nós vamos ter que dar o apoio e acabou. Mas aí nós temos que pensar em áreas que podem ser melhoradas para sobrar um pouco mais, porque nós temos essas dificuldades. A próxima, eu creio Gilmar, que... Pois não? Gilmar, eu entendo, quase 6 mil reais por criança, né, a gente está pagando, né? Mas é complicado, né? Um assalariado vive com um salário mínimo com 2, 3 crianças. Será que, eu inclusive já até falei com o promotor, mas essa conta não fecha, né? Um assalariado que tem 2, 3 filhos ganha 2.000, 2.500 reais. Paga luz, água e tem que se virar. E uma criança custa 6 mil reais por município. Eu acho que tem que rever, sei lá, tem alguma coisa que não está fechando. Já foi perguntado, né? Normalmente eles dizem que eles têm uns custos grandes de periférico, médico. Mas médico Psicólogo. geralmente é usado aqui. Médico, psicólogo, mas aqui no nosso caso eles são atendidos aqui, mas essas crianças que nós temos fora do município, nas entidades por lá, a posição que sempre passaram para nós foi essa, eles têm um custo periférico muito grande, com médico, com diversas pessoas profissionais que não podem trabalhar 24 horas lá dentro, entende? Então tem que ter, se é preciso ser médico, precisa ter uns 3 para poder bancar, embora o pessoal use o posto de saúde. Com licença, Gilmar, se eu me permitir também, já que a gente está nesse assunto, esses dias eu estava aqui numa palestra, né, a respeito do Conselho Tutelar. Ah, pois é. E né, o palestrante aqui me comentou que, né, eu questionei ele sobre esses, que ele não era daqui, né, eu questionei ele sobre esses valores, ele disse, não, isso aí é geral. É geral. É geral. E ele falou assim, ó, uma saída é a família acolhedora, que isso tornaria menos custoso para o município, né? Agora, aproveitando que tu também agora é um membro do Executivo, o Executivo tem algum planejamento ou alguma ideia de colocar a família acolhedora aqui? Olha, lá nos tempos, vamos voltar e vamos de trás para frente, né? Nós tivemos umas ideias, eu acho que lembra quando nós pedimos que viesse eu esqueci, meu Deus, ela me mata. A esposa do Pedro Piedade, ela veio fazer esse trabalho para nós. Doutora Josiane. Ah, Josiane, né, Paulo? Isso mesmo. Obrigado, Paulo. Ela veio fazer esse trabalho para nós. E fez uma análise, porque ela era professora na faculdade, não é doutora, mas ela era especializada nessa área na faculdade, né? Quando ela era professora, ela sabe muito, ela entende tudo desse assunto para nós. E aí a gente pensou, fez planos. Chegamos à conclusão que nós temos que ter aquela família que tenha... Aí, onde é que esbarramos? Onde é que foi? Naquela época. Depois disso, não se foi feito mais nada. A família acolhedora não adota. Sim. Esse é o problema. Assim ela levantou esse problema. Aí, tu chama a criança, 1, 2, põe conviver contigo, e depois vai embora. Não tem solução, não dá para fazer isso. Então, tu vai colocar o quê? Vai colocar uma família acolhedora como se ela fosse uma entidade, né? Cai de novo na entidade. O custo todo vai ser repassado para nós. Não adianta, nós vamos chegar no mesmo custo. Família acolhedora chega lá. Porque os laços vão ser rompidos depois.
E quem tem filho adotivo não quer saber de romper laço. Eu posso falar isso pessoalmente. Então, família acolhedora é uma ideia boa, mas é difícil de implantar. Agora, tem creches assim, né, que põe as crianças o dia inteiro lá numa família particular, tal, mas tu vai bancar, a prefeitura bancar do mesmo jeito. Aí qual é melhor? Fazer um programa desse e tentar reduzir um pouquinho? Ou bancar assim mesmo? Talvez nessa área social aí fosse bom, até interessante que se fizesse esse estudo novamente. Foi feito uma vez e concluiu-se que, devido ao problema afetivo, na época, não valia a pena. Ô Gilmar, mas uma situação que eu acho que a gente podia, não diminuir o valor, que pelo que eu vi já não dá, mas regularizar, porque teve situações que teve família que chegou aqui, lá de outra cidade, no mês, o outro mês nós acolhemos, pagamos 15 mil, 3 crianças. Quer dizer, vem de uma hora para outra, por que não bota essas crianças nas cidades que vieram? Eu acho que isso que tem que ter um certo regulamento, porque veio um abençoado lá de outra cidade, ninguém acolheu. Chegou aqui, outro mês, já leva para lá e nós pagamos 5 mil, 6 mil por criança. Todo o regulamento de Conselho do Direito da Criança é federal. Nós não temos poder sobre ele. Uma vez chegou em Rio do Oeste uma família com 5 crianças e ele anoiteceu, não amanheceu. Tu até lembra. O presidente Getúlio foi o problema. 5 numa vez só. Foi 30 mil por mês, naquela época. Não temos no poder de legislar sobre isso, Silvio. Mas não daria de mandar para a cidade, onde é que... Vamos arrumar umas boas brigas, um empurra para o outro, isso sim, podemos tentar. Mas o que a promotoria vai dizer? Não, onde eles estão, o processo correu é naquela comarca. Isso que é complicado. O Conselho dos Direitos é federal, esse é o problema. O Conselho Tutelar não são funcionários nossos, são funcionários porque nós pagamos, mas nós não temos poder nenhum. A única decisão nossa em Conselho Tutelar, que assim, trabalhar, é horário, local para trabalhar, e mais nada. Não podemos interferir, as decisões deles não têm interferência. O que eles decidirem, está decidido. Ali nem o promotor pode dizer, só o juiz é que decide. Então, saiu da nossa mão, da nossa alçada. Na área social nós temos muito disso. Então, tenta-se minimizar o sofrimento dessas crianças, esse problema, aí o custo acaba na nossa mão. Na próxima página, nós temos participação da despesa. Aí, o quanto a Câmara participou na despesa total, tá? O gabinete prefeito, a Secretaria de Administração, eu diria que se vocês dessem uma lida nisso, nós não precisamos ler um por um. Já vão ficar ali, dá uma olhadinha no texto, e nós pulamos aí, né, para ganhar um tempinho, porque daqui a pouco tem sessão. Demonstrativo da receita corrente líquida é a mesma história. Como é que a gente teve? Quanto entrou de IPTU? Impostos, taxas e contribuição de melhoria, 5 milhões, IPTU 775, ISS 1.575. IPTU não está certo. Acho que eu fiz coisa errada aqui. ITBI 794, IRRF 1 milhão, posterando na fonte, 1,5 milhão. Aqui são as receitas que vieram durante o ano de 2024. Daí explica como é que funciona o demonstrativo da receita corrente líquida, tirando fora o que não precisa, a receita corrente líquida foi de 46 milhões, ano passado. Depois, no final, vem uma lista bem grande, também não precisamos ler, dos recursos que sobraram do ano passado para esse ano. Então, nos chama a atenção. Ué? Era para começar por outro caminho? 251, 17,7? Ah, tá. Recurso livre. Então, outros recursos não vinculados. Taxa de vigilância sanitária. Ah, não é livre, é vinculada à taxa de vigilância sanitária, 35 mil. Emendas parlamentares individuais, depois aqui vai para baixo vai explicando de onde é que veio, 41 mil. Incremento temporário ao custeio do serviço de saúde, 400 mil. Esses 400 mil já foi utilizado, já fez o decreto, né? Medicamento, né? Foi usado para medicamento esse ano. Medicamentos, 20 mil. Eu queria chegar, era no... Onde é que eu botei?
Ah, é que eu fiz por fundo. A primeira é fundo de saúde, passa reto. Vocês podem dar uma olhadinha ali depois. Fundo de assistência social também passamos reto. O fundo de assistência social tem um valor aqui que chama atenção, não podemos usar, é um pecado. 131.523 é recursos que vêm no tempo da enchente. Só uma nova catástrofe para nós utilizá-los. Assim é a informação que a gente tem. Não é uma pena. Mas se houver, não precisa devolver, não precisa prestar conta. Se ele ficar aí, a gente... Aqui nunca falta enchente para a gente usar esses recursos. Lá no último, lá na folha 18, nós temos Poder Executivo, saldo da disponibilidade de recursos do exercício 2024. Quanto é que sobrou, então, realmente que interessa, do ano passado para esse? Recursos livres, não vinculados de impostos, 1.624.233,81. Desse 1.624.000, nós temos 400 mil para pagar de precatório. Não podia ser pago ano passado, tem que ser pago esse ano. Então, vai ser descontado daqui. Mas nem que quisesse, a administração passada não podia ter pago eles mesmos. Isso tem que jogar no orçamento no ano seguinte. Recursos não vinculados de impostos do Legislativo, o ano todo, sobrou 1.686.000. Isso quer dizer que já vem com recursos não só do ano passado. O que eu quero dizer aqui é que são recursos que já vêm somando ao longo dos anos. Então, a Câmara, ao longo dos anos, sobrou 1.686.000. Porém, tem um recurso especial da Câmara que foi transferido para a Defesa Civil e a Defesa Civil não gastou. Então, ela ficou guardada na Defesa Civil. 428 mil está lá, para ser utilizado pela própria Defesa Civil. Aí, outros recursos não vinculados, 268 mil. Depois, vai trazendo o Fundeb, que já fez o decreto do Fundeb. 54 mil, nós temos até março para fazer. O Fundeb que sobrou ali, porque no final do ano é uma tristeza para fechar a folha, e acaba, o Fundeb vem até no dia 31, e a folha tem que fechar antes, e daí acaba sobrando dinheirinho para o ano seguinte. Então vamos gastar agora. E o resto são emendas e outras coisas que ficaram. Por exemplo, até onde eu sabia, eu coloquei aqui. Vamos assim, dar um pulo lá para a página 19. Por exemplo, exame de brucelose. Isso lá na agricultura, né? 91.909 nós temos lá para usar. O roeto de petróleos, 246 mil. A emenda de cancha e cobertura das águas verdes no Alto Sumidor, 464 mil. A Praça de Lazer, Rua Hermelino Trentini, aquela da Vila Nova, lá em cima. 436, está guardado lá. Pavimentação, Rua Fortunato Giacomossi, 43. Algumas obras estão em execução aqui, né? Ampliação da creche Nossa Senhora Menina, 45 mil. Transferência especial da União para coleta de lixo custeio reciclável, 200 mil. E depois outras emendas. Vê se tem mais alguma com bastante ênfase aqui. A reforma do Chapeuzinho Vermelho. 104 mil. Fechamento de quadra na vereadora Alfredo Scutini, 104 mil. E infraestrutura e pavimentação, Rua Leonardo Augusto Weidmann. É lá no final, o tote lá em cima, será? Leonardo Augusto Weidmann. Mas sobe ou é por baixo? 211 mil. Está pronto? Eu acho que ela dá a volta, Gilmar. É por baixo, por né? Por baixo, até fechar Tá. em cima. Essa obra está em andamento, né? Bom, tem 211 mil para aplicar nela. Para a agricultura, nós temos implementos agrícolas, 151 mil, e pavimentação da rua Vereador Adolfo de Piné, 101 mil. Onde é essa rua? É lá onde é que mora o Jean Edman, aquele beco lá onde é que mora o Vando. Sim, sim. E depois temos transferência especial do Estado, os 200 mil. Preciso ver, isso aqui deve ser algum equipamento, provavelmente, eu não sei o que é. E os recursos da COSIP, 357 mil. Isso é o que tem mais, assim, mais ênfase.
Então, do ano passado para esse, todos os recursos que eu falei são vinculados, menos aquele lá em cima, né? 7.646.000 vinculados, nem todos. Tirando fora, são 7.646.000, tirando fora os recursos 1.624.000 e o 268. Esses dois não são vinculados. O resto é tudo vinculado a algum tipo de programa. Em princípio, era isso que eu tinha para apresentar. Ô, Gilmar, aqui, ó, o senhor disse que nós temos 428 mil reais na Defesa Civil, certo? É. Por que a gente não constrói ali? Se a gente... Pois é. Até subiu para a Câmara um projeto que nós íamos dar em dação em pagamento, né? Está discutindo isso aí. Certo. O que ocorreu? Esse terreno, quando ele foi comprado, a ideia desse terreno foi lá nos anos 2020. O prefeito Betão era vivo ainda. Nós compramos passou pela Câmara, o recurso, se eu não me engano, foi do Legislativo. Na época, o projeto, o plano era colocar bombeiros. Defesa Civil mais bombeiros. Foi feito o projeto, inclusive, temos o projeto em mãos ali embaixo. Quem iniciou esse projeto para nós e deu os modelos foi o Edson Stipp, que é bombeiro em Rio do Sul ainda hoje, Moreira do Oeste. Daí, nós seguimos uma ideia de Pouso Redondo, foi feito o projeto. No final do governo, foi comprado o terreno e deu um problema, inicialmente. Esse terreno, nós não conseguimos passar a escritura dele imediatamente, não foi possível. Mas aí depois foi regulamentado, em 2023 foi regulamentado. E foi guardado um dinheiro para fazer essa parte, para os bombeiros. Mas ficou parado. Aí, o vereador Jonas sabe o quanto eu chorei e reclamei por causa disso. Não era um programa do governo, mesmo assim, até foi me dito, se eu estivesse meio fora, tu me corrige. Mas me foi dito que, como o prefeito Diogo me falou isso, ele compensou, em vez de vir esse recurso para nós, ele iria para Laurentino, porque ele não era MDB na época, acho que era PP ainda, né? E no lugar disso, viria a creche. Então, o creche não, o Menino Deus, né? O problema é que não veio nem uma coisa e nem outra, e dele eu ficar reclamando disso. Na verdade, não foi um programa de governo mesmo. Não foi feito porque não era um programa de governo. Aí o que ocorre? O Jonas quer dar uma completada? Isso. Já que a gente estava falando, né, eu participei bastante dessa época ali das tratativas, né? Da minha choradeira também? Exato, com certeza. E eu lembro que, né, a gente teve até uma certa... foi um debate bem acalorado com o Laurentino ali, né? Foi. Laurentino não abria a mão, enfim. E é mais ou menos isso que o Gilmar falou. Então a gente deixou para Laurentino fazer, né? Era para ter em Laurentino, mas infelizmente também lá não aconteceu. E em troca disso a gente teve outros recursos aí que veio para o município, mas infelizmente não se concretizou. O nosso entendimento... Gilmar, se me permite, eu também no começo 2021 aí participei de algumas reuniões, até com o deputado Jerry Comper, onde ficou até, eu lembro que ele falou assim, já que vocês, para apaziguar, aceitam fazer, eu acho que era até ali no asfalto ali, né? O bombeiro lá, eu dou dinheiro para vocês construir a Defesa Civil, 500 mil, se eu não me engano, ele falou na época, para fazer a Defesa Civil, eu lembro disso. Aí vocês fazem o prédio da Defesa Civil, foi o que ele colocou na época, numa reunião que participou eu, o Jonas, e era mais vereadores da base, eu nem lembro quem era todos. E eu acho que não veio, né? Da Defesa Civil. Não, daí o projeto não foi colocado não foi dado continuidade ao projeto e ele parou. Aí eu também saí, eu me aposentei e acabando que o que mais insistia nessa história sempre era eu. Aí ele parou. Então o projeto não foi colocado para frente. Porém, quando foi mandado o projeto para cima, dando o programa ali, esse terreno, abandonando definitivamente a ideia da nova sede da Defesa Civil, então assumiu-se que nós íamos fazer lá, então, porque já tinha um aluguel lá, já tem pagamento de aluguel ali. Só que não tem condição sem reformar. Daí, conversando com o irmão do vereador Ayrton ali,
A gente teve mais ideia e não saiu, ele não me passou o valor, mas não vai sair barato, ele está trabalhando no prédio lá. Eu tive uma ideia, disse, não vai sair barato. Aí, conversando com o prefeito Bruno, nós estamos com uma grande possibilidade de retomar o projeto, então, dos bombeiros. Aí eu definitivamente vou para a briga outra vez, se nós conseguirmos. Gilmar, até para acrescentar, até foi uma sugestão que a gente teve uma reunião com o Bruno esses dias, né? A gente está retomando esse projeto. Até talvez, na época, esse terreno aqui foi até falado que talvez não era muito acessível por questão de caminhão. Não funciona bem. É? Então, nós sim. temos um projeto pronto desde o tempo do Beto, dá certinho, ele vai entrar reto. Então, Pode entrar tanto de ré como de frente, sem problema. Daí a gente sugeriu, na verdade, não lembro se nós sugerimos, mas eu estava pensando, né, talvez, se for para fazer a permuta desse terreno, que seja então para um outro terreno para a Defesa Civil, para a gente dar andamento a esse projeto ali. Né? E vai ser feito. Então, agora nós estamos discutindo isso, por quê? Analisando aqui, nós temos 1.400.686, mais 400, nós temos 2 milhões de recurso. Se nós comprarmos o terreno lá dentro, ainda sobra 1 milhão desse recurso. E nós temos um pouquinho do de cima, mais ou menos. Do de cima não dá, porque de cima, aquele recurso livre ali, tem que deixar para as estradas, né? As estradas precisam. Não dá para a gente tirar de lá. Mas a gente não precisa terminar já, podemos, quem sabe a Câmara nos ajuda de novo, e com o recurso que sobrasse esse ano que vem completava. Até buscar com deputados, né? Também. Eu acho que agora nós vamos atender a uns pedidos, e eu acho isso importante. E agora nós batalharmos para o que faltar para fazer esse bombeiro, essa defesa civil, nós ir buscarmos, até cobrar ali do deputado Gerry, que tinha prometido, e eu buscar com algum deputado, o Silvio com outro, para ajudar para que isso aconteça o mais breve possível, para que não tenha uma morosidade para a construção desse prédio, né? Eu acho importante. E desde já eu, Rivelino, me comprometo, e tenho certeza que meus pares também. Pois é, então, na minha visão, conversando com o prefeito Bruno, ele ainda não bateu o martelo, mas ele está bem inclinado. Vamos retomar isso. Vamos botar. Se o bombeiro não vier, azar. Mas nós vamos criar a estrutura que eles só vêm e botam os caminhões lá de baixo e ambulância. O que mais nós queremos? Os nossos caminhões são bons. Nós temos um novinho ali que sabe trabalhar muito bem e o nosso pessoal também não é ruim. Eles têm um bom treinamento para combater incêndio, até que a gente vai fazer um trabalho no interior também para isso. Se me permite, Gilmar, boa tarde a todos. Só deixa eu terminar um pouquinho, daí tu vai dar a tua Claro. palavra. Aí, nesse caso, o que nós devemos fazer? 2 coisas, na minha opinião, que eu já vou pedir. Vou começar de novo. A Câmara nos ajuda e fica um programa de governo para ser executado e não deixar pelo meio do caminho. Não temos mais nenhuma desculpa. Se não vier dinheiro de deputado, nós não vamos parar esse projeto. Esse é meu pedido. Aí, tu pode falar. Eu só ia comentar mesmo, até, vereador Jonas, que foi até uma sugestão minha, que como a gente já estava investindo 950 mil naquele terreno na Gabiroba, a gente dá em permuta um terreno desse no valor de 300 mil reais, bem localizado, perto de prefeitura, fora de enchente, perto de 2 unidades de saúde. Então, para que a gente continue o projeto e não se descapitalize desse terreno. Então, com certeza, vereador Rivelino, todos estão aqui comprometidos e o que for... O município já está com bastante caixa, porque a gente percebeu, mas tudo que for necessário que a gente precise ir atrás, com certeza, nada é garantia de que a gente vai conseguir, mas correr atrás acho que é o nosso dever, sem dúvida nenhuma. Tá bom? Então agora eu vou conversar com o prefeito Bruno de novo e vai bater aqui um projetinho para vocês apoiar nós fazer esse negócio. E aí nós vamos botar isso na mão com a ajuda de vocês. Então tá feito. Terminei a minha parte. Mais algum vereador quer fazer algum comentário com o Gilmar? Vereador Paulo? Ô Gilmar, eu soube, não sei, por isso que eu quero conversar contigo, quero perguntar para o senhor. Diz que a prefeitura vai gastar 100 e poucos mil reais lá no concerto daquela onde locaram lá, isso? Onde? Isso. Lá, na Defesa Civil. Sim. Não, e está bem encaminhado para si, já que nós temos apoio de vocês, nós vamos abandonar lá. Sim, porque eu acho que interessante seria nós fazermos aqui, então, mas não gastar lá 150 mil reais em reforma que não é nosso, não é da prefeitura, não é do município, né?
Não, é que eu digo o seguinte, o lugar para Portinho é uma maravilha, né? Porque se você enchente for grande, já sai de dentro da Defesa Civil, de barco. Mas vale a pena? Nós temos que fazer um investimento, é mais de 185, vai passar de 200. Então, aí não compensa, né? Vale a Gilmar? pena não, pegamos esses 200 e começamos a guardar para o lado de cá, né? Então, se decidirmos, agora o prefeito Bruno também está concordando também, hoje conversei com ele, vamos fazer no lado de cá, então, pronto. E vocês vão nos apoiar a fazer isso. Se alguém tiver algum deputado para ajudar, Jonas, dá um reforço. Diz que para o Gérica agora não tem importância, deixa o partido de lado e manda esse dinheiro para nós. Senhores, muito obrigado. Queria agradecer a presença de todos e encerro essa audiência pública.